Qual que você vê como principal diferença na hora de analisar uma empresa convencional para uma startup? E qual método você prefere utilizar? Cara, boa pergunta. O Damodaran tem um livro a respeito disso, The Dark Side of Valuation. Fazer valuation de startup é sempre muito complicado porque o nível de dispersão de cenários é gigantesco, né? Quando você está... Se você tivesse na fundação do Google e visse dois caras numa garagem criando aquilo, né, ou na Apple ou qualquer outra coisa, é muito difícil de você saber aonde vai chegar. Acho que nem o fundador saberia onde ia chegar, né? Nem eu, quando fundei a Sumos, imaginaria que hoje a gente, em 2 anos e pouco, teríamos quase 100 pessoas trabalhando conosco, dezenas de milhares de clientes e está aqui. Então, nem o fundador imagina que vai chegar do tamanho que chega a sua empresa. Então, é sempre difícil você fazer uma precificação, porque a dispersão de cenários potenciais é gigantesco. Como eu tendo a avaliar uma empresa startup? Eu tento ver o tamanho do mercado e ver se esses caras têm os recursos, principalmente de gente, para tentar abocanhar um pedaço desse mercado, né? Então, foi mais ou menos assim que a gente fez a análise do Banco Inter, que até agora, até esse momento, não se sabe até quando, foi assertiva. Foi assertiva para a gente porque a gente já recomendou a saída para os nossos assinantes, então já teve começo, meio e fim, né? Mas eu não sei até onde vai. Quando eu analisei o Banco Inter, por exemplo, que é um banco que tem se valorizado bastante, a minha crença foi a seguinte: as pessoas não querem mais ir em agência. Alguém aqui foi em agência na última semana? Ninguém, ó. Teve uma pessoa, e provavelmente, duas pessoas, provavelmente foi para resolver algum problema que o digital não resolveu, certo? Porque se o digital funcionasse, se fosse Just Works, a pessoa nem na agência ia. A agência não é um lugar divertido como, sei lá, o shopping, o parque ou uma livraria que você vai lá para passear. Você vai lá para resolver um problema que, se o online tivesse funcionado, nem na agência você ia. Ou seja, a agência não deveria nem existir se o online funcionasse, né? E, na minha interpretação, o Banco Inter estava muito na frente em vários quesitos de distribuição, de qualidade de serviço online. E a gente viu um banco sendo negociado ali por 2, 3 bilhões de reais e o Bradesco e Itaú na casa dos 300, 400 bilhões de reais. E era uma conta, o meu valuation foi muito simples. Eu falei assim, tem uma chance desses caras ganharem um pedaço importante dos big players, porque os big players eles não têm a mentalidade correta para ser bem sucedido no mundo atual. Primeiro que você tem que ser customer centric, né? Você tem que ter uma visão pró-cliente, né? E na minha interpretação os bancos eles têm só uma visão pró-lucro, né? Então a instituição do século XXI é uma instituição pró-cliente, porque se for pró-lucro, a pessoa vai para a empresa, o cliente vai para a instituição pró-cliente. Então você vai perder o seu cliente anyway. Então melhor fazer algo pró-cliente desde o início. Me parece que o Banco Inter, e não só ele, outras fintechs, tem esse DNA. E por conta disso, enquanto eles tiverem esse DNA e os bancos não mudarem DNA, e mudar DNA das coisas é a coisa mais difícil que existe, né? DNA de pessoa não dá para mudar, eu acho, não sei, mas até onde eu sei não dá. E DNA de empresa também é difícil de mudar. DNA de cultura de uma família, de uma empresa e tal, é difícil de mudar. E demora, e mesmo se for mudar, demora. Então, se o Banco Inter continuar com essa pegada e os bancos grandes não mudarem, vão continuar perdendo espaço. E eles valem 300 e vão perder espaço para um pequenininho aqui que vai crescer ao longo do tempo. Essa foi a minha conta. Foi uma conta bem de padeiro, né? Foi simples assim. E era importante saber que, aliás, era importante fazer conta. A conta principal ele vai conseguir crescer sem precisar fazer muitas emissões dilutivas, como são outras startups. E daí eu via que era um banco que conseguia crescer dando um lucro, não muito grande, mas um lucro para garantir a sustentabilidade de solvência do banco. Eu fiquei muito tranquilo e indiquei. Foi olhando o tamanho do mercado e olhando os recursos que ele tinha e olhando também vamos dizer assim, os desafios que existiam na indústria bancária, que continuam, e enquanto continuarem,
a tratar cliente como gado, vão continuar perdendo cliente, não tem muito segredo. Se eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei mais ou menos a resposta, né? Quantos alunos aqui têm conta em banco não tradicional, ou seja, o Banco Inter, Nubank, etc. Exatamente. Eu fiz essa pergunta em outra faculdade e é metade dos alunos. Em algum momento, vocês ainda não têm, com certeza vão ter uma renda maior no futuro, mas em algum momento, no momento que vocês tiverem renda, vocês já estão nesses bancos. Então, os grandes bancos vão ter que fazer algo muito convidativo para tirar vocês para lá. E para ser muito convidativo, vai ter que ser customer-centric, porque se não for, você continua onde você está. Ninguém gosta de ir para um lugar para ser maltratado. Então, hoje, essas instituições aqui nessa sala já têm quase 50% de market share, e a partir do momento que vocês envelhecerem e as pessoas mais velhas saírem da força de trabalho, etc., o market share das instituições vai tender a caminhar para o market share que vemos nessa sala, a não ser que as instituições façam alguma coisa para tirar vocês de onde vocês estão. E sejam mais fortes ainda nas gerações prospectivas depois de vocês, né? Então, essa era a minha análise do Banco Inter. Era uma coisa quase que visual, porque eu via isso acontecer em salas como essa e eu falava, isso aí vai se refletir em mais market share lá na frente. Não é um market share muito grande hoje, porque vocês ainda não estão no mercado de trabalho, mas a partir do momento que estiverem de maneira mais ativa, com certeza isso vai se refletir em market share. E uma empresa tradicional é algo mais tranquilo, né? Lógico que depende da empresa, mas você já meio que já sabe o potencial daquela indústria. Lógico que uma empresa pode perder market share, pode perder relevância, mas em geral as empresas tradicionais elas operam num range de possibilidades muito menor do que uma startup. Então o perfil de risco e o perfil de cenários é muito menor. Lembrando, quando estava falando de Banco Inter, tinha um cenário binário ali, que era virar zero. Então você não bota tudo, você faz a conta, você bota suas premissas, mas você nunca vai ter 100% de certeza, mesmo porque é uma startup que pode dar muita coisa errada. Enquanto uma empresa que já é tradicional tem menos espaço para tantos, vamos dizer assim, cenários. Então é algo muito mais tranquilo. Você traz os fluxos futuros a valor presente e você tem uma confiança muito maior nos fluxos futuros. Uma empresa como o Banco Inter tem vários cenários possíveis, então você tem que fazer as contas para vários cenários e depois ponderar quais são as chances para cada cenário. Isso é muito individual. Eu que estava um pouco mais na linha de frente vendo coisas assim, eu acho que eu conseguia fazer essa conta de percentual dos cenários com uma capacidade um pouco maior que outras pessoas. Então, ali eu acho que eu tive uma vantagem competitiva em relação a outras pessoas, porque eu estou na linha de frente, eu estou vendo isso aqui todo santo dia, né? Então, ali eu consegui fazer uma precificação muito, muito assertiva, pelo menos por enquanto.